Olá, hoje o nosso papo é sobre um tema que mexe com todo mundo, né? Culpa, pecado, confissão e o mais importante, o perdão que liberta. A gente vai mergulhar num estudo que explica direitinho como a fé cristã encara essa baita jornada. Olha só o nosso roteiro. A gente começa sentindo o peso da culpa. Depois, vamos para a base de tudo, que é Cristo como fundamento da igreja. Na sequência, a gente entende o que são as chaves do reino. Aí partimos para a prática, com a prática da confissão. E para fechar com chave de ouro, o perdão que liberta. Então vamos lá. Para começar, vamos pegar uma ideia que está fora da igreja, mas que todo mundo entende bem. A literatura é demais para mostrar como a gente funciona por dentro. E não tem exemplo melhor que Crime e Castigo do Dostoiévski para a gente sacar o que é carregar um pecado nas costas sem contar para ninguém. A história é de um estudante que acha que está acima de qualquer lei, e ele comete um assassinato. Só que o que vem depois, é um inferno na cabeça dele. Ele descobre que a pior prisão não é a de tijolo e grade. A pior prisão é a da própria mente, essa culpa que não larga. E essa história, olha, ela acerta na mosca. A culpa que a gente não confessa não é uma coisinha boba. Ela tem efeito de verdade, sabe? Destrói por dentro. A pessoa se sente sozinha, angustiada. É só quando o vivente decide se entregar e confessar que ele começa a encontrar um alívio. Mesmo que isso signifique ir para uma prisão de verdade. Então fica a pergunta, né? A pergunta que o nosso estudo nos faz. Se o peso do pecado é tão real, tão pesado, por que a gente tenta fingir que ele não existe? É essa pergunta que nos leva da experiência humana direto para a resposta que a fé cristã tem para dar. Exato. E essa resposta começa a ser construída na base de tudo, lá no Evangelho de Mateus. É um momento chave, onde a gente entende qual é o verdadeiro alicerce da igreja. Olha que interessante, Jesus pergunta para os discípulos o que o povo anda dizendo por aí sobre mim. E as respostas são meio vagas. Dizem que é um profeta, alguém importante. Mas aí vem Pedro e a resposta dele é completamente diferente. Ele não dá uma opinião, ele faz uma afirmação de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aqui que tudo muda. E a reação de Jesus a isso diz tudo. Ele fala, Pedro, isso que você falou não veio da sua cabeça, não foi carne e sangue que te contou, foi o meu Pai que está nos céus. Ou seja, reconhecer quem Jesus realmente é não é uma conclusão lógica, é uma revelação de Deus que a gente recebe pela fé. E esse é o ponto central. Quando Jesus diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não está falando do Pedro, da pessoa. A pedra é essa verdade que Pedro acabou de declarar. A rocha firme que não se abala e sobre a qual a igreja inteira se sustenta é essa confissão. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A partir desse fundamento, Jesus entrega uma autoridade muito especial à sua igreja. Ele a chama de as chaves do reino. Vamos entender direitinho o que isso significa. As chaves, claro, não são um objeto literal. Elas são um símbolo do poder que a igreja recebeu para anunciar o evangelho. E uma das formas mais concretas de exercer essa autoridade é através da prática da confissão e da absolvição, onde o perdão de Deus é anunciado àqueles que se arrependem. Jesus usa os termos ligar e desligar. Ligar significa declarar que um pecado não foi perdoado, quando não existe arrependimento. E desligar é o coração da boa notícia. É anunciar a libertação do pecado e da culpa, através do perdão para quem se arrepende. Essa ação aqui na terra reflete o que já foi estabelecido no céu. Pois bem, a gente já viu o problema da culpa e o fundamento da autoridade da igreja. Mas e aí? Como é que isso funciona na prática? Como é que a gente busca esse perdão? O catecismo define a confissão de um jeito bem claro. É um ato que tem duas partes. Primeiro, a nossa parte, confessar os pecados. Segundo, a parte de Deus, que chega até nós pelo pastor, receber a absolvição, o perdão, como se viesse da boca do próprio Deus. Aí sempre vem a pergunta, né? Mas que pecados eu devo confessar? Preciso lembrar de tudo? A ideia é a gente se examinar usando os 10 mandamentos como guia, pensando na nossa vida, nos nossos papéis, como pai, como filho, como profissional. Será que eu desobedeci? Fui infiel? Tive preguiça? Prejudiquei alguém com minhas palavras ou atitudes? Deixei de fazer o bem que eu podia? São esses pecados que a gente sabe que cometeu e que pesam no coração que a gente leva para confessar. E existem duas maneiras principais de fazer isso. Tem a confissão pública, que a gente faz no culto, todo mundo junto, reconhecendo nossa necessidade de perdão. E tem a confissão privada, com o pastor,
onde a gente pode abrir o coração sobre pecados específicos para ouvir o perdão de forma bem direta. E então chegamos ao grande final desse processo, a libertação. Porque o objetivo da confissão não é nos prender na culpa, mas sim nos conduzir ao perdão que realmente liberta. Essa libertação tem um nome: absolvição. É o anúncio do perdão feito pelo pastor em nome de Cristo. E olha, isso é muito importante. Não é uma possibilidade de perdão. É uma declaração firme, uma certeza. É a confirmação aqui na terra daquilo que já está garantido no céu por causa de Jesus. E o resultado disso tudo? É a restauração completa. A comunhão com Deus é refeita, a nossa relação com a comunidade da igreja também é fortalecida, e isso traz uma paz que o mundo simplesmente não consegue dar, porque ela vem da certeza do perdão de Deus. E para a gente terminar, fica uma reflexão. A absolvição não apenas nos reconcilia com Deus, mas nos reintegra na comunidade. Então, se Deus perdoou alguém, essa pessoa está perdoada. Ponto final. Como essa verdade tão poderosa deve mudar a forma como a gente se olha e se trata dentro da igreja? Esse caminho, que vai da culpa até a libertação, é o coração da fé cristã. Para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse estudo, o material completo está disponível para download. É só clicar no link que está aqui na descrição para baixar o PDF.